Muito bom dia a todos, caros participantes. Cabe a mim agora apresentar brevemente a nossa próxima oradora. Tenho o grande prazer de apresentar a professora doutora Ana Piedade Armindo Monteiro. Como já foi dito, ela é vice-reitora da Unisambesi. Muito conhecida em Moçambique, muito difícil apresentá-la. Ela é antropóloga, fez os seus estudos de licenciatura, mestrado e doutoramento na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, e tem uma longa experiência como investigadora e também com trabalho na educação. Ela era diretora da escola pré-universitária em Quelimane, na Zambésia. Depois passou a ser técnica do ensino secundário no Ministério da Educação. E trabalhou mais de 10 anos no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, como investigadora principal. E confirmo na conversa que tivemos antes que ela é uma grande fã de questões de gênero. Eu acho que também estas questões de gênero ela vai abordar um pouquinho na sua intervenção sobre o tema que vai abordar, que é transições e prevenção, o caso de HIV e SIDA. Faça favor, tenha à vontade para a sua apresentação. Não vou apresentar, não tenho slides, vou apresentar, não. Vou apresentar só, mas pode deixar o tema principal. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os participantes e agradecer, portanto, à Universidade Católica. Pela segunda vez eu estou a subir neste pódio. Aconteceu a mesma em novembro do ano passado, nas jornadas científicas. E na altura era para falar sobre a experiência que eu tinha dos centros de estudos africanos. E eu era, portanto, na altura, investigadora no Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. Muito longe de pensar que, pela segunda vez, poderia estar aqui neste pódio, convidada para intervir na primeira conferência internacional, mas não vivendo em Maputo, mas sim na Beira. Portanto, desde janeiro deste ano, 2014, que eu estou aqui na Beira, na Universidade de Zambésia, portanto, como vice-reitora académica, para dizer que a minha participação em termos de intervenções, conversas com outros académicos, não é assim tão recente, daí também a minha informalidade na intervenção, na minha fala, portanto vão me desculpar se eu não obedecer todas aquelas formalidades que os outros aqui o fizeram. É a minha própria maneira de ser, mas sem querer com isso faltar respeito a quem quer que seja. O meu tema dentro deste grande tema, as transições entre o ensino secundário, o ensino superior e o mercado de trabalho, é sobre transições, prevenção, no caso do HIV-Sida. O artigo discute as transições, prevenção e o HIV-Sida como apelo às dimensões social e econômica para a sustentação da análise e percepção dos desafios que o país, portanto, enfrenta no âmbito do ensino, tanto secundário como superior, e na sua relação com emprego e saúde. Portanto, neste caso, falo concretamente do HIV-Sida. O objetivo, portanto, do artigo é perceber que a ausência da interação entre as dimensões escolhidas coloca também desafios
de exclusão nas transições aos diversos níveis. A reflexão sobre o HIV-Sida tem como base, portanto, os resultados da pesquisa sob o título HIV-Sida, Prevenção e Intervenção em Moçambique, Conflito de Culturas, o caso de Dom de Maringue. Este foi um trabalho de pesquisa que eu realizei no âmbito da minha formação para doutoramento. Na altura, eu pretendia perceber por que razão, com tantos atores a intervir na área da saúde, mas as estatísticas nos dizem que as tendências de prevalência estão cada vez a subir e a subir e a subir. E por que a escolha de Sofala? Eu escolhi Sofala porque, na altura, a região centro era considerada como aquela região que tinha os índices de prevalência mais altos. E Sofala tinha, na altura, 25%. Escolhi Dondo e Maringue. Dondo por quê? É um distrito do corredor. Na minha ótica de pensamento, é um distrito do corredor, onde todo mundo por aí passa. Há muitos cruzamentos culturais. Se calhar seria importante perceber esta tendência de subida dos índices de prevalência neste contexto da multiplicidade de culturas. E escolhi Maringue porque, para mim, era um distrito de interior, um distrito que, para lá chegar, era um problema. E eu ainda me lembro, quando ainda estava a produzir o projeto de pesquisa, os meus colegas diziam: mas por que tu vais mesmo para Maringue? E eu dizia assim: se eu não for, quem é que há de ir? Portanto, isto para dizer que faz parte deste país, está lá, distante, mas é parte do país. As pessoas que estão lá são moçambicanos e é necessário também perceber a forma como eles vivem, como eles encaram a vida, os comportamentos que eles têm em termos de saúde e como é que eles interagem como indivíduo com esta problemática de saúde. Este é que foi a minha motivação para tal. E porque também eu pensava, puxa, prevenção do HIV-Sida, todos nós temos que seguir as mesmas formas, ser fiel ao parceiro, né? Iniciar a relação sexual muito mais tarde, e aí por diante. Mas, entretanto, somos pessoas diferentes, vivemos em continentes diferentes. Isto não será um caos cultural? Eram as interrogações que me colocava a mim próprio. Portanto, isto para dizer porque que eu hoje estou a ligar as transições, ensino secundário, superior e o emprego. Na altura, quando fiz o meu trabalho de pesquisa com a metodologia, utilizei, portanto, um estudo etnográfico, onde cruzei várias técnicas de recolha de dados, como seja, por exemplo, as narrativas, grupos de discussão, geração de dados por si própria, tendo em conta que eu vinha para Dom de Maringue, mas eu sou do Sul. A minha cultura, subcultura, dentro da cultura de Moçambique, é diferente. Então, como eu abordar estas questões? Há pessoas que culturalmente, se calhar, falamos linguagens diferentes. Então, era necessário que eu deixasse que as pessoas próprias me dessem material para depois fazer perguntas. Daí, geração de dados por si próprio. O propósito de estudo já falei, portanto, as pessoas que foram objetos de estudo, tanto foram as ONGs internacionais, organizações religiosas, líderes comunitários, pessoas vivendo com HIV-Sida, viúvas, instituições de saúde, escolas, escolas, portanto, escolas secundárias. Eu utilizei muito os estudantes do ensino secundário, principalmente para esta técnica de geração de dados por si próprio. Em Moçambique, a problemática do HIV-Sida eu considero como um problema de desenvolvimento, porque afeta a sociedade com maior incidência na camada de pessoas com idade menor a 25 anos, a faixa etária que exerce maior pressão no acesso à educação, à saúde,
porque é sexualmente mais ativa, é a mais afetada pela pandemia. Moçambique é um dos países da SADC com maiores índices de pobreza, com reflexos na qualidade de saúde das populações, a qual enfrenta problemas sérios no acesso ao ensino, tanto secundário como superior. As assimetrias no acesso à educação são consequência das fragilidades nas estratégias e políticas adotadas, que são exacerbadas pelos altos índices de prevalência do HIV-Sida. Um processo em cadeia, refletindo-se na redução do número de pessoas com formação, experiência profissional e de gestão e na diminuição da capacidade de intervenção aos diferentes níveis de qualificação e em manter de forma constante o fluxo no mercado de trabalho. Em termos práticos, a pandemia fragiliza as instituições no atendimento às exigências de produção, porque afetadas pela perda dos seus quadros devido ao HIV-Sida, situação que se contradiz com as políticas que, na prática, são políticas bem desenhadas na confrontação das problemáticas da educação ligadas à saúde e na sua relação com o mercado de trabalho. Algumas destas políticas encontram-se espelhadas no documento elaborado sob o título Programa do Governo para 1995-1999, além de outras políticas que nós aqui já tivemos a oportunidade de ver e poder perceber o seu conteúdo, que versa, portanto, sobre a Política Nacional de Educação e estratégia de sua implementação. Apresentando as expectativas do governo em relação às áreas de educação, saúde e mercado de trabalho. As dimensões socioeconômicas são a base de sustentação do artigo pela ligação que tem com os setores educação e saúde como áreas sociais. O aspecto econômico será fundamental e complementar para o bem-estar, que é primordial para o desenvolvimento do capital humano. Obviamente, o fraco acesso aos serviços de educação e saúde constitui uma privação a um direito básico para a sobrevivência do ser humano. Assim, ao se pensar na transição do ensino superior para o mercado de emprego, considera-se que os desperdícios devem ser mínimos e as taxas de retorno devem ser altas. A presença das temáticas de inclusão e exclusão social, entre outras, para a compreensão do social, tem em vista a diminuição dos conflitos que se manifestam entre o indivíduo e a sociedade, o que sempre constituirá a preocupação dos fóruns acadêmicos. Definindo conceitos, transição e prevenção. Na verdade, eu não venho aqui para fazer uma definição exaustiva sobre transição, porque na minha ideia estava uma pessoa indicada para o fazer. Eu simplesmente ia dar de uma forma geral para passar para o conceito de prevenção. Portanto, a definição do conceito de transição obedece a diferentes perspectivas da sua abordagem e percepção de acordo com a área científica em questão. Transição significa mudança de um estado para o outro. Existe uma variedade de mudanças, podendo ser de caráter político, econômico, social, do estado de tempo, de criança para o estágio de puberdade, de aspecto físico, de caráter, e de entre outras. No entanto, para mim, o mais importante na transição é que os seus efeitos sejam benéficos para o desenvolvimento econômico, social e intelectual. Daí por diante. Para esta apresentação, maior atenção, como eu já disse, é dada ao conceito de prevenção, pela sua aproximação com o HIV-Sida. O conceito de prevenção, como
como todos os outros, têm na sua definição significados diferenciados, dependendo também do objeto tanto em causa. Prevenção se adota para a não inclusão de guerras, minimizar as calamidades naturais, em função das mudanças climáticas que ameaçam o mundo, desenvolver ações para o controle de pragas, ações no sentido de contrariar o desenvolvimento de uma patologia, ação antecipada para tornar improvável o processo posterior à doença. Em saúde, prevenção compreende 3 fases. Fase única, que é, portanto, 3 fases. E desta fase, a única que, portanto, está em consonância com aquilo que eu vou dizer, é a primária, que previne, portanto, para que o indivíduo não atinja o estado de doença. E, se atingir o estado de doença, essa é a secundária, então, trabalhar no tratamento para que essa doença não debilite tanto e seja, portanto, passe, portanto, a recuperar desta própria doença. A terceira é que o indivíduo, tendo atingido o estágio de doença, procede ao tratamento para a prevenção de doenças oportunísticas, como é o caso do HIV. E para que a prevenção seja possível, é necessária a aplicação de várias estratégias. As estratégias passam pela realização de várias ações, tais como diagnóstico, tratamento precoce da patologia, criação de condições sociais adequadas, o ambiente ajustado de acordo com as necessidades, o apoio e a disponibilização das informações à comunidade em tempo útil e identificação de ações de risco. Portanto, prevenção exige o estudo histórico da doença, dos possíveis lugares de risco, as taxas e os índices da mesma. A prevenção implica criar melhores condições de saúde. No entanto, devido a ocorrências de mudanças na sociedade, o próprio conceito de prevenção foi agregado também muito ao conceito de saúde. E o conceito de saúde, dentro dessas mudanças, também foi redimensionado, levando, portanto, à criação da Organização Mundial da Saúde, cujo objetivo se centrava na melhoria da qualidade de vida da população mundial, que, com o tempo, ficou conhecido por promoção da saúde. É assim que, na Conferência Internacional da ONU, a OMS teve de reconhecer que a saúde é um direito do cidadão e que isso mesmo constitui um dever do Estado. Nesta conferência também foi salientado o interrelacionamento entre a saúde e o desenvolvimento socioeconômico, permitindo assim um ambiente favorável para todos os seres humanos no mundo. Deste modo, mesmo sendo a saúde um direito, exige a necessidade de todos lutarmos por ela no nosso dia a dia, porque estando estritamente ligado ao modo como o ser humano se apropria e transforma a natureza de acordo com os seus interesses. De forma resumida, pode-se afirmar que o conceito prevenção está diretamente relacionado e interligado com o conceito de saúde, que, de acordo com a OMS, vai muito mais além do que o simples bem-estar físico da pessoa. Retomando a ideia de risco, taxas e índices, importa então discutir a chamada doença do século, que assola o mundo inteiro e que a uma dada altura levou a que se tomassem medidas de prevenção universais. Refiro-me ao HIV-Sida, cujas consequências são tais que em todo o mundo e em todas as línguas têm um significado próprio e bem localizado. O exemplo de Moçambique, onde além do HIV, e aqui quero pedir perdão aos conhecedores das línguas, pela forma como eu vou, portanto, pronunciar algumas palavras. Não vou por querer, seja o máximo de esforço. Pode significar
Givesane. Givesane é Bitora. Pode significar Xirongo, isto é, cena. Também pode ser Xubulai, que é Xangai. Só para citar alguns exemplos. Isto quer dizer que em todas as línguas deste país, esta doença tem, portanto, um significado. Da mesma forma como em português se diz HIV. E porque se trata de doença e o ser humano procura formas de se proteger da mesma, aqui encontramos diferentes formas de sua prevenção. Mas olhamos a prevenção nos dois sentidos. A formal, quando o conhecimento é introduzido com base em estudos científicos, e a informal, quando resulta da percepção popular do fenômeno. Pelo fato de se perceber que esta doença se transmite fundamentalmente por via sexual, e havendo nas comunidades práticas culturais ligadas à sexualidade, foram surgindo formas locais de prevenção. Estas formas de prevenção, embora semelhantes na sua realização ou execução, são diferentes e tomam diferentes nomes. Por exemplo, no sul chama-se Kuchinga, no centro é conhecido por Pitacufa. Mesmo em algumas regiões da África Austral, o Malawi, as práticas são similares. No entanto, a raiz da sua existência é a mesma, a purificação, que é concretizada através da relação sexual. Mas como o ser humano procura acomodar as suas preocupações, refletiu e encontrou formas de como continuar a realizar a purificação sem pôr em causa a saúde dos outros. E assim surgiram as chamadas estratégias locais de prevenção, designadas, estou a falar daqui da zona, por Xitonga, que se traduz no uso de raízes, folhas, para a realização de banhos de purificação. E para os que continuam a recorrer à relação sexual, recorrem aos casais de família da casa onde ocorreu a morte, para realizarem as relações sexuais. Portanto, no contexto de purificação. Estes comportamentos revelam o quanto os cidadãos, sejam eles iletrados ou não, no esforço de preservação de suas práticas culturais, lutam por preservar o seu bom estado de saúde. Porque o desenvolvimento social e econômico só pode ser satisfeito por uma população sã. O estado atual da HIV-Sida no país indica que a prevalência da infecção do HIV-Sida na população moçambicana, nas idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos de idade, é de 11,5%. Que esta é mais elevada nas áreas urbanas, atingindo 15,9%, enquanto nas zonas rurais é de apenas 9,2%. Que as pessoas com nível de escolaridade economicamente mais elevado são também os mais infectados. Que em termos regionais, o sul de Moçambique tem uma prevalência de 17,8%, seguido da região centro com 12,5% e do norte com somente 0,56%. Por província, diremos que Gaza é que supostamente lidera os índices de prevalência mais alto, portanto atingindo 25,1%, enquanto Niassa apresenta os índices de prevalência mais baixos, atingindo apenas 3,7%. No entanto, se quisermos olhar para as estatísticas de acordo com o sexo, as mulheres são as infectadas de forma mais marcante, atingindo 13,1% contra 9,2% a dos homens. E SIDA indica ainda que as raparigas são
no qualquer âmbito das mulheres, as raparigas são as mais afetadas que os rapazes. Portanto, também entre mulheres adultas e as mulheres jovens. No estudo, eu usei a teoria da resistência socioecológica e a teoria socioecológica e o conhecimento indígena para, portanto, apoiar uma análise que privilegiava a dimensão social e cultural. Aqui a resistência pode se traduzir como rejeição aberta ou dissimulada na interpretação e adoção do modelo biomédico de prevenção e intervenção do HIV-Sida. A ideia era de que o modelo de prevenção imposto e adotado naqueles distritos, incluindo as suas práticas culturais que lhes davam sentido à vida, orientando as suas crenças, formas de ver o mundo e o seu comportamento. A imperiosidade de perceber as práticas culturais locais derivava da relevância que as mesmas tinham em relação ao HIV-Sida e na tomada de decisões sobre questões relativas a aspectos da saúde. O meu argumento, como eu já disse, era de que a HIV-Sida trouxe consigo conflitos culturais entre a abordagem biomédica e a abordagem cultural, através das práticas culturais locais, onde a opção é ter por aceitar ou rejeitar ambas culturas em conflitos. Localmente, era ou ainda são adotadas as duas opções. O reconhecimento das práticas científicas dominantes, por um lado, e as práticas culturais locais, por outro. A persistência no uso do conhecimento local transporta ambas mensagens, a resistência aberta e dissimulada, e que na perspectiva da abordagem biomédica se percebe como forma de resistência. A teoria socioecológica foi adotada como auxílio na interpretação da complexidade do meio social no qual o indivíduo vive. Era importante considerar os contextos históricos, culturais e institucionais na procura da percepção da interação das relações indivíduo-ambiente. O uso das teorias de resistência socioecológica foi crucial no questionamento das formas de prevenção e intervenção do HIV-Sida, permitindo uma percepção holística, dando maior atenção à percepção no contexto interpessoal, organizacional, comunitário e das políticas públicas do HIV-Sida, necessária para avaliar fatores que apoiam e mantêm comportamentos não saudáveis. A perspectiva socioecológica assume que a mudança no ambiente social pode reproduzir mudanças no indivíduo e este, por sua vez, sentindo-se pressionado, provoca mudanças no ambiente. No contexto de estudo, resistência referia-se à rejeição aberta dissimulada da interpretação da abordagem biomédica da prevenção e intervenção do HIV-Sida. Do ponto de vista biomédico, as comunidades locais, como forma de resistência, usam os conceitos chirombo, que gera minúsculo, invisível, sem auxílio do microscópio, isso com manifestações tais como tuberculose, diarreia, falta de apetite, vômitos ensanguentados, emagrecimento, quebra do cabelo, sintomas similares às manifestações da SIDA, apeladas e utilizadas de forma contínua com as práticas culturais tais como Copitacufa, Copitanadiada, Copitamoto e Chitonga, em combinação com as práticas de prevenção biomédica. Na interpretação da comunidade, por enganoso, é consequência de uma relação sexual em presença de um aborto não revelado, exigindo para sua cura a prática da relação sexual, estando ao mesmo nível das práticas culturais de purificação em caso de morte ou outras desgraças que se abatem sobre uma determinada família, pois situa-se ao mesmo nível da morte de um adulto. E por último, o ritual Copitamadjada, este tem múltiplos significados e fins, pois tem muitos significados
significados e fins. Período, portanto, ele é o período em que a parturiente e o seu bebê, portanto, se isolam dos demais membros da família, porque a criança precisa, portanto, de não estar vulnerável às doenças. Também pode significar isolamento familiar, porque durante este período a mãe não tem o contacto sexual com o seu esposo. Ela relega esta responsabilidade às suas co-esposas. Também pode significar limpeza da morte do recém-nascido, antes de completar os 60 dias. Portanto, quando uma criança nasce, porque a mãe se recolhe com ela, está lá, ninguém a conhece, ela é um anônimo, portanto não existe durante os 60 dias. Isso por desgraça, ela morre. O pai nem sequer tem que tomar conhecimento. As mulheres é que vão e enterram, portanto, a criança. Daí a necessidade deste ritual cooperativado. Assim sendo, as comunidades de Dom Bom, mesmo reconhecendo o modelo de prevenção biométrico persistentemente, apoiavam o conhecimento local para assegurar a harmonia da família e, por extensão, da comunidade e na prevenção de doenças, incluindo o HIV-Sida. A aceitação e o uso das práticas biomédicas, na verdade, não se sobrepunha às práticas culturais locais. A realidade espelhava a necessidade de preservação do conhecimento cultural local na relação entre a comunidade e as doenças. Porque, como afirma Kazarajna, o discurso médico-científico não contempla a significação mais ampla da saúde e do adoecer. Daí que o conflito entre a rejeição no contexto da abordagem biomédica das práticas culturais locais ditaram a sua exclusão na mensagem de prevenção concebida para o HIV-Sida, acerrando desta forma os desafios impostos pela pandemia na redução dos índices de prevalência. O estado atual do subsistema de ensino, de acordo com as estatísticas. O plano de governo para o setor de educação define como prioridade governativa concentrar esforços na realização de ações que resultam na garantia da paz, da estabilidade e da unidade nacionais, na erradicação da pobreza a médio prazo e na melhoria da vida do povo, com incidência na educação, saúde, desenvolvimento rural e emprego. Portanto, a paz e a estabilidade são as condições básicas para a reativação das atividades econômicas e sociais. Aponta ainda que a lei número 692, que já foi aqui referenciada, define os princípios, funções e objetivos de cada subsistema de ensino. O Sistema Geral de Ensino em Moçambique, desta forma, encontra-se dividido também em subsistemas. Daí que temos o subsistema primário, o secundário geral, o ensino técnico e o ensino superior, com as suas variantes. Portanto, universidades, escolas superiores, politécnicas, com uma vasta gama de especializações, definidas pelos eixos aplicado teórico e ciências naturais e artes. Portanto, destes sistemas, vou dedicar ao ensino secundário, que é o que permite a transição para o ensino superior. Embora não esquecendo que o ensino primário é que alimenta, portanto, o ensino secundário. Quando falamos do ensino secundário, estamos a dizer que é uma fase de ensino que é constituída por 5 anos de escolaridade, que é também dividida em 2 níveis. O primeiro nível inclui as classes de 8ª a 10ª, chamado ensino secundário geral, do primeiro grau, e o segundo compreende a 11ª e 12ª classe. O primeiro deve ser frequentado por crianças entre 13 a 15 anos de idade, e o segundo por crianças entre 16 e 17 anos de idade. E o ensino superior, que também contempla 3 fases, que é a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Com a conclusão da primeira fase do ensino,
superior, o indivíduo está minimamente habilitado para o desenvolvimento de uma atividade na área de especialização em qualquer setor da atividade. No entanto, até concluir esse grau, empreendeu uma longa caminhada, como se afirma em antropologia freudiana. A passagem da natureza à cultura é constitutivamente trágica e dramática. Portanto, este drama de aculturação é o drama da educação. Barbosa afirma ainda que o inevitável entre a natureza e a cultura faz do homem o ser da tragédia e da educação uma agonia. Portanto, o processo educativo é penoso, moroso, onde a disciplina intelectual se transforma em repressão e a aculturação num processo dramático. E este drama se este drama não for acompanhado da disponibilização de outros recursos materiais, humanos, incluindo infraestruturas adequadas, uma relação intrínseca com outros setores sociais e fundamentalmente com a saúde, o risco de perdas no processo de transição torna-se maior. O HIV-Sida nos diferentes subsistemas de ensino. As condições estruturais de Moçambique contribuem para que a pandemia do HIV-Sida seja, de certa maneira, relegada ao segundo plano. E doenças tais como a malária e a tuberculose serão vistas como as que maiores mortes provocam no país. Daí que estudos para a monitorização das consequências do HIV-Sida no setor da educação aos diversos níveis não sejam realizados com a pertinência necessária, o que aparentemente se pode justificar pela tendência de se interpretar a situação do HIV-Sida no país como sendo a menos grave se olharmos para o contexto da região da África Austral. A forma indicativa desse impacto vai se refletir na procura do ensino para o candidato a alunos, no processo de ingresso, na sua presença nas aulas, as desistências que daí advêm, as taxas de reprovação e o crescimento do número de órfãos, mas também tem impacto na oferta de educadores. Estou a falar de professores, gestores e planificadores de políticas, acontecendo também na qualidade de educação que se oferece. Mais do que isso, as implicações que tem nos custos para o setor da educação. Porque enquanto os custos sobem, a eficiência dos gastos baixa. E se tivermos em conta o mencionado nos dados gerais sobre a HIV-Sida à partida, veremos que as pessoas seropositivas, as mais afetadas, são os estudantes do ensino secundário, que neste momento, segundo o INSIDA, constituem uma porcentagem de 13,1% para raparigas e 10,1% para rapazes. E sendo seropositivos, indica que a sua continuidade na escola tornou-se cara para os educadores, assim, os que pertencem às famílias mais pobres e provenientes das zonas rurais são os que se encontram na condição de impedidos de prosseguir no ensino, dada a incapacidade financeira dos seus progenitores. Situação que é agravada pela insuficiente cobertura escolar, principalmente para o nível secundário em todo o país, o que aumenta, portanto, os níveis de exclusão. Os programas de prevenção, tratamento e apoio institucional em pessoas infectadas pelo HIV-Sida. Claro, depois de tanto eu criticar, também não posso negar que no setor de educação existe a percepção da gravidade e do impacto devastador que a pandemia do HIV-Sida sobre ele exerce. Ações desenvolvidas em progresso são um exemplo dessa preocupação. Temos muitos programas da HIV-Sida nas escolas, desde a primeira ao ensino superior. Em todos os programas do governo,
esta preocupação se encontra refletida estabelecendo 4 níveis de atuação no combate à pandemia: como empregador, como educador, como sistema e como parte da resposta nacional. A estratégia de se definir ações de prevenção e de redução do impacto do HIV/SIDA no âmbito dos gestores, professores e funcionários da educação. A redução do impacto da doença nos alunos através de ações de formação, o desenvolvimento de um quadro institucional para se evitar colocar em causa as missões do setor e, por último, o desenvolvimento de parcerias para assegurar o apoio no combate ao HIV/SIDA. No entanto, estas ações são em relação ao grupo populacional que se encontra dentro do sistema, havendo, contudo, necessidade de se fazer um constante controle sobre os possíveis desperdícios ao longo do processo. A análise sobre a situação. Os desperdícios produzidos no processo de transição como resultado da infecção. Em Moçambique, por várias razões, as crianças começam a frequentar a escola em idade avançada, sendo assim, um número significativo de estudantes que frequentam o ensino secundário, em particular nas zonas rurais, o fazem numa idade acima dos 15 anos de idade. Se, de acordo com as estatísticas, os jovens entram na idade sexual ativa a partir dos 16 anos, isso significa que a prevalência do HIV/SIDA começa a ser significativa no subsistema do ensino. A infecção pelo HIV/SIDA coloca desafios aos próprios infectados pela debilitação que a doença em si provoca, e aos afetados, porque são eles que devem assegurar o tratamento das doenças. Então, implica que o impacto do HIV/SIDA se reflete na procura do ensino pelo aluno, cujos custos de sustentação pela família são elevados. No entanto, devido às condições estruturais, a procura na educação tem tendência a exercer a oferta, a exceder a oferta, querendo com isto dizer que, aparentemente, a mesma permanecerá alta, mesmo em presença do HIV/SIDA, e mantendo-se a oferta como fator que determinará os níveis de ingresso na educação. Transição entre ensino secundário superior e mercado de trabalho em contexto do HIV/SIDA. O fato da idade sexualmente ativa em Moçambique ser reconhecida como sendo a partir dos 16 anos de idade, a situação afeta em grande medida os que transitam para o ensino superior e para os que transitam para o mercado de trabalho. Isto acontece porque, se durante a frequência do ensino superior se encontram no estágio de infecção, já a altura em que ingressam no mercado de trabalho se encontra em fase de desenvolvimento da doença. Portanto, em termos de impacto, afeta fundamentalmente os jovens profissionais que vão constituir, em parte, grupos de professores, gestores, planificadores de políticas e os restantes funcionários em diversos setores, incluindo saúde e educação. O impacto a nível de educação reflete-se na redução da qualidade do ensino ministrado, causado pelo absentismo dos professores devido ao HIV/SIDA, por um lado, pelo baixo moral, causado pelos baixos salários, fator que motiva os profissionais a abandonar o setor educação à procura de melhores salários em outros setores, particularmente nas grandes empresas ou refugiando-se no alto emprego. No entanto, quando falamos do mercado de trabalho, não se refere somente ao setor educação, embora seja o setor que fornece ou deveria fornecer em grande medida os trabalhadores para todas as áreas dos setores econômicos e sociais. O HIV nunca deixará de constituir um desafio para o desenvolvimento do país se não forem desenvolvidas ações de constante vigilância da saúde dos formandos aos diversos níveis,
o que coloca o setor da educação numa situação de fragilidade é o fato de muitos destes profissionais infectados transitarem nos casos em que transitam para o mercado de trabalho já doentes. O potencial intelectual comprometendo as experiências do mercado de trabalho pelo impacto da HIV-Sida. Doentes pelo impacto do HIV-Sida, potencial, ok. Ao definir o HIV-Sida, diz-se que é um vírus de imunodeficiência adquirida, enquanto que Sida se define como síndrome de imunodeficiência adquirida. Significa que esta atua de modo a corroer o sistema imunológico, enfraquecendo o organismo do indivíduo e deixando-o a descoberto para qualquer tipo de doença. Isto significa que este indivíduo vai perdendo particularmente paulatinamente as suas forças físicas e mentais para garantir a boa prestação em termos de trabalho que realiza com os seus educandos. A diminuição da sua capacidade de prestação vai ter impacto também nos seus estudantes, que por falta de um acompanhamento constante ficam prejudicados no desenvolvimento das suas capacidades intelectuais. Logicamente, esses estudantes sairão dos bancos da escola com um déficit de conhecimento. Esta é a razão que me leva a definir o HIV-Sida como doença de desenvolvimento, mas também por várias outras razões. Porque, ao afetar o indivíduo, esta doença está a incapacitá-lo na sua atividade. É como se estivesse a amputá-lo como componente da sociedade. E ele tem uma função no seu setor de trabalho. Também o indivíduo, ao ficar doente, diminui não só a sua capacidade de intervenção, como também dos seus familiares mais próximos, porque eles têm que dedicar tempo, parte do seu tempo a cuidar do seu familiar doente, assim como tem que desviar parte do orçamento familiar que era destinado à manutenção da família para garantir a medicação do doente. A sua ausência no setor de trabalho diminui a produtividade desse setor, onde está colocado. No caso dos professores, estes não garantem o desenvolvimento intelectual dos seus estudantes, tendo como resultado final a incapacidade intelectual de realização desses novos profissionais. E isto é uma situação em cadeia, porque a incapacidade de realização intelectual do indivíduo não só afeta o setor, como cria frustrações nos indivíduos, porque se reconhecem incapazes, o que acaba por colocá-los no setor de trabalho, onde não se sentem satisfeitos e acabam se frustrando, ou também as próprias instituições onde trabalham acabam dispensando-as, embora, portanto, politicamente existam, portanto, amarras nesse setor. No entanto, de certa forma, são estes os indivíduos que vão adensar, portanto, aquilo que nós chamamos de mercado informal, que tanto podem garantir garantir o sustento, como também podem não encontrar a sua inserção nesse próprio mercado. Trabalho, o investimento no contexto do desenvolvimento do país, e eu estou a falar já com uma forma conclusiva. Os investimentos no contexto do desenvolvimento do país só poderão surtir efeitos se forem acompanhados pela capacidade de intervenção dos seus cidadãos em quantidade e em qualidade. A potenciação desta capacidade também só poderá acontecer se a relação entre os setores sociais, como educação, saúde e acesso massivo ao mercado formal de trabalho forem asseguradas. A colaboração entre educação, mercado de trabalho, saúde e saberes locais poderia contribuir para que as transições aconteçam sem exclusão de um número significativo de cidadãos.
o aprofundamento na percepção sobre as práticas culturais, vivências e crenças míticas resultaria na construção de uma estratégia de prevenção mais inclusiva e com resultados benéficos para os diferentes setores da sociedade moçambicana. Dos dados obtidos, tanto das leituras como do trabalho de campo, se conclui que a possibilidade de interação das diferentes abordagens são uma mais-valia para o fortalecimento da intervenção a nível individual, coletivo e também para o intelectual ajuizado no pensamento crítico, na análise de várias interdependências entre maior esforço na realização de pesquisas mais aprofundadas. Muito obrigada, professora Ana Pia.